Vamos fazer, querido, mais uma análise desse versículo. Somente Lucas, é somente Lucas que atesta a declaração de Paulo, indicando que Paulo recebeu do Senhor através de Lucas e que ele já havia ensinado aos coríntios. Sabe o que estava deixando Paulo irritado com a igreja de Corinto? É que Paulo já havia ensinado isso para eles. Paulo já havia ensinado do seu dever de repartir com aqueles que não têm nada, que é dever daqueles que têm repartir com aqueles que não têm. Amados, que você possa entender esta verdade. Olha a análise mais uma vez do versículo. Na noite em que Jesus foi traído, mais uma vez eu repito, olha a lapada, olha a pelicada que Paulo está dando nesses ricos que não queriam repartir nada com aqueles que nada tinham. Paulo diz: na noite que Jesus foi traído, ele repartiu o seu pão, ele repartiu o seu vinho com aquele que iria lhe trair. E vocês, ricos hipócritas, heréticos, contendeiros, não repartem nada com ninguém. Que Deus possa te fazer entender estas verdades. Eles comiam o quê? A Páscoa, que significa também cordeiro. Quais eram os ingredientes da Páscoa ou janta judaica? Quando Jesus ele participa da última ceia, ele estava participando da festa da Páscoa, a qual era regada por alguns ingredientes e alguns alimentos, que era primeiro o cordeiro assado, a qual eles comiam a cabeça, a buchada e os pés, com ervas amargas e molho rarocete. Havia 3 cálices de vinho alcoólico, respeitando o original vinho alcoólico, porque ninguém se embriaga se não for alcoólico, respeitando o texto e o contexto, era vinho alcoólico. Pães asmos, que faziam parte da Pessah, da Páscoa, a qual Jesus participou com os seus discípulos. No versículo 23 ainda ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, pegue, comei, isto é meu corpo, que é repartido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o copo, dizendo: este copo é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazei isto o que? Diz o contexto: repartam, façam essa confraternização. Quando vocês se reunirem ano que vem para fazer a Páscoa, façam essa confraternização. Partam o pão, repartam entre vocês, repartam o meu sangue. Entendam que vocês precisam me repartir. Compreendam que vocês precisam falar do meu amor, porque eu sou o pão que mata a fome espiritual. Eu sou aquele que mata a sede espiritual. Eu sou o pão da vida. E quem comer desse pão jamais terá fome. E quem beber do meu sangue jamais terá sede. Que nós possamos entender esse dever de nós como cristãos genuínos e verdadeiros. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este copo, anunciai ou denunciai a morte do Senhor até que venha. Quando é anunciado a morte do Senhor até que Ele venha nesse contexto? Como? Todas as vezes, meu amado, que eu reparto meu pão e reparto Jesus com os necessitados e pobres, materialmente e espiritualmente. Vamos fazer análise do versículo. Paulo, neste versículo, usa o exemplo de Cristo na sua última Páscoa de maneira repreensiva à insensibilidade dos ricos, heréticos e facciosos de Corinto, que não repartiam nada com os necessitados e pobres, que iam a esta festa esperando matar sua fome. Que você possa entender esta verdade, que poucos entendem, porque não respeitam o contexto e com suas mentes condicionadas por uma cerimônia
que Jesus nunca instituiu, porque Jesus ele não aboliu a Páscoa, e nem poderia, porque a Páscoa foi instituída por Deus. Jesus não instituiu Santa Ceia, Paulo não instituiu Santa Ceia. Essa cerimônia ela foi criada pela Igreja Católica e nós herdamos isso dela. Mas ela tem uma mensagem central, ela tem uma mensagem tremenda que Jesus nos ensina, que é nós buscarmos em Deus a capacidade de repartirmos o que nós temos com aqueles que não têm. Que nós venhamos como verdadeiros evangélicos, como verdadeiros discípulos de Jesus, como Ele, fazer de tudo para acabar com a desigualdade social e que possamos repartir, abandonarmos a ganância, a avareza, o materialismo e começarmos a olharmos um pouco mais para os necessitados que estão neste mundo, os pobres que sempre estarão conosco, disse Jesus, que possamos fazer este bem. Versículo de número 27. Portanto, agora veja, qualquer que comer este pão, qual pão? Ou beber o copo do Senhor, qual copo? Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem é o corpo? E o sangue do Senhor nesse contexto? Versículo 28. Examine-se, prove-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe. Contexto. Quem deveria examinar a si mesmo? Quem? Quem deveria examinar-se ou provar-se a si mesmo? Vamos fazer análise, vamos descobrir. Quem é o corpo e o sangue do Senhor nesse contexto? O corpo e o sangue do Senhor dentro desse contexto revela que é a parte pobre da igreja de Corinto, que estava sendo prejudicada pelo partido de ricos que odiava os pobres, por isso era contra o repartir dos alimentos para a classe pobre de Corinto. O corpo e o sangue do Senhor simbolizam a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, e nesse contexto Paulo está falando dos pobres que estavam sendo, queridos, desprezados pelas heresias e facções desses ricos avarentos que se tinham, querido, seu Deus, a sua riqueza, e disfarçadamente tinham a aparência de quem servia a Deus, mas serviam a Mamon.